Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, Iris. Vamos lá, gente? Vamos começar, então? Vamos dar o nosso primeiro passo aí o pessoal vai chegando devagarinho. Ok? Boa noite, Armínio. Estatística aplicada. Professor Santos, vamos dar o nosso primeiro passo aí? O nosso primeiro passo vai ser dados estatísticos, ok? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho de dados estatísticos, que a estatística pode ser dividida em duas áreas. A estatística descritiva, que é a parte estatística, que tem por objetivo descrever os dados observados. Boa noite, Sandra. Boa noite, Tiffany. Então, como eu ia falando, né? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Djalma. Então, o que é dados estatísticos? A estatística pode ser dividida em duas partes. Primeiro, a estatística descritiva, que é a parte da estatística que tem por objetivo descrever os dados observados, ok? Então, em cima desses dados observados, você vai ter várias informações aí para começar a deslanchar aí o seu empreendimento ou qualquer tipo de atividade que você esteja fazendo aí em cima junto com o grupo, ok? Então vamos lá. Você pode observar que dentro de um empreendimento global, a estatística ela é importantíssima para que você consiga avaliar, analisar os dados, né?
E em cima das informações que você obtém na mão, fica mais fácil de você trabalhar, fica mais fácil de você ter, atingir os objetivos aí em cima dos dados apurados. Então, a obtenção ou coleta de dados é normalmente feita através de um questionário ou amostra, ok? Então, você vai fazer através de um questionário ou então através de uma amostra. A organização dos dados consiste na ordenação crítica quanto à correção dos valores observados. Então, o que você vai observar aí? Falhas humanas, tá? Omissões, certas informações aí que podem dar uma certa discrepância nos dados observados aí. Então, aí, essa discrepância, essa falta de informação e a omissão de informações que, às vezes, você deixa de coletar por ou fazer a pergunta mal formulada, ou então a pessoa que está dando a resposta, ela omitir informações. Aí acaba dando problemas aí que você poderia ter um objetivo já traçado para poder alcançar a meta, você é obrigado a avaliar de outra maneira para tentar atingir o objetivo aí, tá certo? Então, esses dados estatísticos têm também redução dos dados, que apresenta duas formas para a redução do número de dados aí, com os quais devemos trabalhar, chamadas variável discreta e variável contínua. Essa variável discreta e variável contínua variável discreta. Espera um pouquinho que a gente já volta já. Coisinha rápida. Flamenguista. Vamos lá. Voltando novamente. Então, o que nós vamos ter aí? A variável discreta é aquela informação onde você vê que é uma informação que não há necessidade de ter muita relevância. E a variável contínua é aquela que obtém sempre as mesmas respostas, sempre as mesmas informações. Então, você acaba também reduzindo os dados, as informações, para ignorar essas informações aí, que são as variáveis discreta e a variável contínua. Representação dos dados. Tornam-se importantes instrumentos de trabalho quando os gráficos estão bem representados. Olha, o gráfico, ele é praticamente tudo na estatística, se você for avaliar. Então, se o gráfico está bem apresentado, está bem discriminado, você consegue imediatamente entender o que a mensagem que a pessoa está tentando passar ali. E a hora que você consegue entender essa mensagem, você consegue com facilidade até atingir o alvo, ou melhor dizendo, atingir o objetivo, que o gráfico bem elaborado, bem informado ali, deixando você com a visão muito melhor do objetivo alcançado. Continuando com os dados estatísticos. Aí tem a segunda fase, a estatística indutiva. O que seria a estatística indutiva? É a parte da estatística que tem por objetivo obter e generalizar conclusões para a população a partir de uma amostra, através do cálculo de probabilidade, ok? Em cima desses cálculos de probabilidade, consegue atingir o objetivo aí no caso, tá bom? Então, dados brutos. O que são os dados brutos? É uma sequência de valores numéricos não organizados. Então, o que você tem aí? São informações que você faz um levantamento, uma pesquisa de campo, e em cima dessa pesquisa de campo, você vai pegando informações, e em cima dessas informações que você vai pegando, você vai guardando e deixando essas informações todas registradas ali a grosso modo. Mas aí depois você vai ter que fazer o quê? Lapidar. Por exemplo, você vai separar por idade, você pode separar
por data de nascimento, ou pode separar também as pessoas por cor, raça, e aí vai. Então, você vai separando esses dados brutos, vai pulindo e procurando fazer o quê? Qual é o público-alvo que você quer trabalhar? É importante você saber isso nessa estatística. Qual é o público-alvo que você quer atingir? É um público jovem? É um público adolescente? É um público pré-adolescente? É um público já com a melhor idade? Então, qual é o público-alvo que você quer atingir, para que, quando você vai fazer o levantamento dos dados, esses dados, ele consegue te dar uma boa resposta e você consegue organizar muito mais fácil ainda, muito com a melhor facilidade, tá? Por quê? Porque você já tem as informações na mão e você também já tem o foco para qual tipo de pessoas você quer atingir o alvo aí do produto ou do que você tem na mão para poder trabalhar aí dentro do mercado, ok? O rol. Vamos para o rol. O rol é uma sequência ordenada dos dados brutos. Então, o que você vai ver aí? Você vai ter aqui o rol, vamos dizer aqui, pessoas separadas através de notas aqui, ok? Pode ser também até por peso. Então, você tem um peso de 3 quilos, outro de 5, outro de 8, outro de 12 quilos, e assim vai. Então, qual seria esse público que teria esse peso? É mais crianças, não é isso? Então, se você vê o peso, você imediatamente está visualizando crianças aí que estão sendo pesadas. Agora, se você for reverter aí por idade, então você já começa a ver por idade, você já muda o alvo, muda o público que você vai ver aí. Você está tendo 3 anos, 5 anos, 8 anos, 12 anos, 14 anos, até 18 anos. Então, você está tendo criança, jovens e pré-adolescentes aí, e outros saindo já da adolescência para a fase adulta, né? Então, é importante você saber o foco que você quer atingir, aí a hora que entra o quê? A variável discreta. O que seria aquela variável discreta? Se você quer atingir crianças, então, imediatamente você vai descartar todos de 12, sei lá, de 14 anos para cima, que já entra na fase da adolescência. Até 12, 13 anos, é aquela fase ainda que está tentando se descobrir. Com 14 anos já começa aquele adolescente já tomando conta da situação, querendo ser praticamente o protagonista da sua própria história. Não é isso? Então, depende muito disso daí. O público que você quer atingir é a resposta que você vai ter. Tá? É importante você observar, porque é em cima desse levantamento e dessas informações que você vai poder atingir o objetivo e o alvo aonde você quer chegar. Então, você vai fazer o rol. Quando você faz o rol, você vai colocar todos numa fase crescente, aonde eu vou ter o quê? 3 anos, se for o caso de idade, né, para saber o público-alvo que você está querendo atingir. 3 anos, 5 anos, você viu que o 5 repete 2 vezes. Por que o 5 está repetindo 2 vezes? Porque são pessoas diferentes, né? O 8, o 12 aparece 2 vezes. Então, por que o 12 aparece 2 vezes? Porque são pessoas também diferentes. Embora você tenha feito as mesmas perguntas, e as respostas podem ser até diferentes, mas as pessoas aí, embora tenham a mesma idade, eles podem ter dado respostas diferentes para o objetivo onde você quer atingir, que seria no questionário aí que você elabora para fazer um levantamento dos dados estatísticos aí, para dar uma resposta aí em cima de um gráfico, no caso aí. Então, é importante você observar todos esses detalhes em cima do rol. Então, falou rol, ele dá os dados brutos, tudo misturado, você pode ver que não tem aí uma ordem, né, uma sequência, e depois você vai pegar essas informações, esses dados brutos, que seriam por idades, que é o que você estaria fazendo, e coloca tudo na ordem crescente.
Se for peso, também mesma coisa, colocaria o peso tudo numa ordem crescente aí, para que você consiga observar os dados de uma maneira mais fácil e melhor, sem cair em armadilha. Tá ok? Tabela de distribuição das frequências. Olha, é importante, quando você vai elaborar a tabela, você observe todos os dados, todas as informações que você pegou na hora que você fez o questionário aí. Então, a tabela de distribuição das frequências é a condensação ou compactação das informações estatísticas em blocos ou classes. Então, ou suas frequências, tá? Ou aonde ele aparece mais, tá? Aí vai entrar algumas informações que a gente vai ver lá na frente de estatística, que são necessárias você fazer um levantamento para ter uma melhor informações dos dados aí. Como que seria isso? Professor, Opa! tem gente falando no grupo, você aceitar aí a solicitação para entrar na aula aí. Opa! Tô indo lá ver quem é que tá aí. Falou! Boa noite, Fabiano. Tem mais alguém que vocês observaram aí? Só a Fabiana. Ok. Vamos lá. Então, o que nós vamos observar na hora de montar a tabela? Na hora de montar a tabela, você vai observar que a tabela ela tem que estar sempre bem elaborada e você vai usar as frequências. Vamos supor, nas frequências você vai encontrar o quê? Às vezes respostas repetidas ou às vezes você separando por faixa etária, né, por idade, imediatamente você vai ter que observar a frequência, quantas pessoas apareceram naquela faixa de idade, tá certo? E nas classes, na hora de montar as classes, você vai dividir essas classes de quanto em quanto? De 3 em 3, de 4 em 4. Na hora de montar a tabela, vocês iriam entender melhor, porque ele fica assim muito longe, né? Fica um pouquinho afastado essa informação que está sendo passada aí, no caso, tá certo? Mas vamos lá, tem mais. Para montar essa tabela, nós vamos, de distribuição de frequência, nós vamos fazer uma elaboração da tabela, ok? Elaboração da tabela. Primeira coisa, nós vamos ver o quê? A frequência. Então, a letra F, ela vai ser representada, é a quantidade dos eventos ocorridos em cada classe. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Thomas. Boa noite, professor. Então, o que acontece aí? A frequência vai ser representada pela letra F, e é o quê? É a quantidade dos eventos ocorridos em cada classe, e imediatamente ele vai mostrar para você quantos elementos se repetiram com determinadas respostas ou com determinadas opções, né? Vamos supor, você quer atingir uma loja de sapatos naquela comunidade. Então, dentro daquela comunidade, é lógico que você vai pensar em outras pessoas que vêm de fora, né? Mas dentro daquela comunidade, você vai ver o número de sapato que mais sai dentro daquela comunidade. Então, em cima desses números de sapato, é o número que você vai comprar com maior saída. Percebendo? Estão percebendo aí a estatística, como ela tem que... Você tem que ter esse feeling de observar
Então, essa observação vai fazer você crescer e, ao mesmo tempo, aumentar a sua seletividade, que você vai ter vai ser seletivo nos seus clientes. Qual é o público que mais está sendo frequentado dentro do ambiente? Então, tudo isso você vai observar, tá? Para facilitar o andamento do serviço, aí no caso. E a frequência acumulada é nada mais, nada menos que a quantidade acumulada dos eventos. Então, você vai somar todas as frequências que você tem, desde as pessoas que têm o maior número de saída de sapatos, vamos dizer aqui, eu peguei um exemplo, tá? E como também o menor número de saída. Então, você vai somar tudo e ter uma quantidade total que você tem, ou num dia, ou na semana, ou quinzenal, ou mensal. Quanto que você vai ter aí? Você vai fazer esse levantamento, e em cima desse levantamento você vai ter um retorno para você conseguir ter um avanço na onde você quer atingir. Por quê? Porque são dados estatísticos que ajudam você a crescer cada vez mais em cima dos levantamentos na elaboração de tabela, porque é em cima da tabela que você vai montar o quê? O gráfico, ok? Frequência relativa é a porcentagem da frequência de cada classe em relação ao total de frequências que você vai ter aí, tá certo? Então, o que você vai ter na sua mão aí? Você vai pegar, fazer uma porcentagem, calcular em porcentagem, quantas pessoas estão comprando um determinado número de sapatos. 10%, 20% em relação ao total de quantidade de sapatos que você comprou. Então, 10%, 20%, tudo isso daí, esse número, ele é um indicador que vai fazer você pensar, refletir e ver se vale a pena fazer a compra desse número. Apesar que eu já fiz um levantamento em cima vamos supor, comentário entre aspas aí, né? De sapatos. Normalmente as lojas, quando compram o sapato, eles vendem os lotes fechados. Muitas vezes, dependendo de onde você compra, ele vende uma numeração, você escolhe a numeração de quanto a quanto você vai ter, e você vai comprar aquele pacote fechado. Então, mais tarde, se você não conseguir vender aquele número que você praticamente não iria comprar, porque você sabe que na sua loja ali não sai aquele número de sapato, a numeração, né? Então, o que você faz? Você vai colocar em promoção, não é isso? Ou você coloca em promoção, ou você doa para a instituição de caridade, para não ter prejuízos aí, porque a lojinha não pode ficar no prejuízo. Ou então, o melhor preço que você conseguir fazer na promoção é um retorno que você vai ter e não vai ter problema aí, lá na frente, porque você tem uma saída da mercadoria, uma saída de todos os meios que você tem aí. Então, o objetivo da estatística, em porcentagem, é exatamente isso, você observar aonde você pode atacar. E outra, se tornaria um chamariz, né? Como que seria um tal chamariz? Você colocaria a mercadoria na frente para ser ofertada como promoção. O cliente, ao entrar na sua loja, ele pode, de repente, visualizar outros tipos de mercadoria que ele poderia comprar além daquela promoção. Então, você acaba conquistando até um cliente para poder vender mais dentro do seu comércio, loja ou seu empreendimento, ok? E a frequência relativa acumulada é nada mais, nada menos que a porcentagem da frequência acumulada de cada classe em relação ao total das frequências. O que seria isso? Explica melhor. Isso aí é nada mais, nada menos do que você somar todos esses valores aí, e a somatória teria que dar, no final, 100%, ok? Tem que atingir a meta de 100%. Boa noite, Lívia. Tem que atingir essa meta de 100%. Atingiu esse ponto de 100%, significa que você está dentro do objetivo, tá? Conseguindo atingir o foco e, ao mesmo tempo,
atingir também o quadro todo está sendo funcionado. Aí agora o que vai acontecer? Se você montar uma tabela de Excel no paralelo, você vai ter a porcentagem de mercadorias que estão saindo, porque ele vai te informar a porcentagem de mercadorias que tem em porcentagem. Fique bem claro aí. Em porcentagem, ele te informa a quantidade de mercadoria que você tem. Dos 100%, você tem 40%, 60%. Eu não sei se vocês já... eu vou até fazer uma analogia rápida, tá? Você tem uma loja onde você tem várias filiais nessa loja. Então, loja A, e você comprou na loja B. Então, essa compra que você fez na loja B, a loja A tem. Então, o que vai acontecer? Para não ficar o cliente correndo atrás da loja A, coloca tudo num único ponto. Qual que seria o ponto? Um ponto de distribuição, né? A central. E em cima da matriz, essas informações sendo captadas em cima da matriz, imediatamente as filiais, a filial que não tem o produto, que é a loja A, e a filial que tem o produto, loja B, qual loja que fica mais perto do cliente para que a mercadoria seja colocada na loja e o cliente possa retirar. Aonde isso está sendo usado é o famoso delivery, né, gente? Hoje que é as novas lojas virtuais, não é isso? O que acontece com as lojas virtuais? As lojas virtuais têm exatamente esse foco. Ela tem vários tipos de informações e, imediatamente, aonde o cliente está, perto do ambiente onde a loja virtual tem o seu ponto, praticamente, que as lojas estão fazendo isso, tem um ponto fixo e tem um ponto virtual. Imediatamente, se o cliente não pode ir lá buscar na loja, a própria loja já destaca o motoboy, que é o famoso delivery, para poder entregar a mercadoria até ao cliente, deixando o cliente satisfeito e, ao mesmo tempo, atingindo o objetivo aí, que é vender, não só na loja física, como na loja virtual. Então, quem está adiantado no mercado, quem está se atualizando, vai vendo que realmente vale a pena você investir numa loja virtual. E teve outras pessoas que levaram um susto, abriram a loja física e, imediatamente, quando abriram, receberam um recado da prefeitura falando: pode fechar, não vai poder funcionar a loja física. Aí ele falou: mas e agora? Para onde eu vou? Ele foi para a loja virtual. E qual o problema que ele encontrou na loja virtual? Ele não tinha conhecimento como trabalhar com loja virtual. Então, ele começou a jogar as mercadorias que ele tinha de qualquer jeito ali no site. Só que chegou uma hora que os clientes não procuraram. Aí ele foi atrás de um especialista. Como eu montar uma loja virtual? Como eu posso fazer uma loja virtual funcionar com tudo, todas as informações que o cliente precisa, que eu acho que eu não estou sabendo falar com o cliente? Que é a mesma coisa você chegar... eu tenho A, B e C, mas o que é isso aí, A, B e C? Você não está sabendo se expressar direito e o cliente entra no seu site, não entende nada, vai embora e não consegue comprar. Por quê? Você não usa cartão, você não tem uma maneira fácil de poder fazer as compras. Então, todas essas informações o especialista passou, montou a loja virtual da pessoa, pagou para o especialista e depois ele continuou sozinho vendendo e realmente conseguiu vender as mercadorias porque ele estava bem estruturado e tinha condições de continuar no mercado com a loja virtual e, ao mesmo tempo, mais tarde, que agora tem a vacina e tudo mais, começou a abrir, as prefeituras começaram a abrir um espaço para poder abrir o mercado e, ao mesmo tempo, todos conseguirem trabalhar sem ter problema aí no fundo. E nós temos também o ponto médio, não é isso? Qual que seria uma meta? Olha aí, ó, a média entre os intervalos de classes. Então, essa média, né, que seria o ponto médio, nada mais, nada menos que essa média entre os intervalos é o que você quer atingir. Então, você faz como é que poderia dizer? Um objetivo. Hoje, nós vamos fazer uma meta de vender 20 mercadoria hoje. Então, se você vendeu 20, a média teria que ser 10. Então, se em cima desses 10, nós temos o quê? 5 funcionários. Se 5 funcionários estão ali, uma média que seria de cada vendedor conseguir vender 2 mercadorias, pelo menos, né?
Se tem vendedor que não está conseguindo vender, ou ele não está com muita sorte, ou é melhor ele saber realmente se ele gosta daquilo que ele está fazendo, ou ele tem que escolher uma nova profissão, uma nova maneira de trabalhar no mercado, porque vendas não é o forte da pessoa. Então, vocês estão percebendo como é perigoso quando você trabalha também com ponto médio? O ponto médio ele te dá uma média, em cima dessa média você distribuindo para os colaboradores, imediatamente você consegue pegar quem está e quem não está vestindo a camisa da instituição, do empreendimento, do empreendedor, ok? Espera só um pouquinho aí, né? Vamos voltar já. Boa noite a todos aí. Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter um foco, não é isso? E em cima desse foco, nós vamos ter o quê? Fórmulas. Oh, maravilha! Falou em fórmula, você já começa a ficar desesperado. Já vem aí aquelas continhas, você fica assim, de cabelo em pé, querendo não fazer a situação. Mas não dá para fugir, gente. Olha, às vezes, você faz uma vez só a conta, o restante é consequência. Você já sabe mais ou menos como é que a dinâmica funciona e você consegue trabalhar numa boa, com tranquilidade, sem se enroscar. Então, um dos cálculos que nós vamos montar aí é o cálculo da amplitude total. O que é a amplitude total? É o x máximo menos o x mínimo. O que você vai ter aí? Você não tem aquela frequência que você fez em cima dos questionários? Lembra que nós montamos o hall lá? Em cima do hall, o que nós temos? Nós temos uma frequência, temos números repetidos. Você viu que você aparece com números repetidos? Então, nós vamos ter o valor mínimo. Qual seria o valor mínimo que nós vimos lá? O 3, não é isso? Qual foi o valor máximo que nós encontramos naquele hall? 18. Então, é 18 menos o 3 que você tem na mão. Então, x máximo é o maior elemento que eu tenho no hall, que seria o 18, menos o x mínimo, que seria o menor elemento que eu tenho no hall, que seria o 3. Aí faríamos 18 menos 3 e encontraríamos o 15 aí, que seria a nossa amplitude total aí, para atingir o objetivo aí, ok? Então, esse é um dos pontos aí que nós vamos curtir aí na estatística. A estatística tem várias fórmulas para ser observada, não é isso? E essas fórmulas são fórmulas que vêm para poder dar aquele up, dar aquela subida mágica para você aí. Quanto tempo você não pensou que iria ver esse cara chamado logaritmo? Então, nós vamos ter aqui o cálculo da quantidade de classes aí, que representaria a letra K, que é nada mais, nada menos, K igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo elevado à quantidade de elementos que eu tenho no hall. Vamos supor, você tem 10 pessoas, então o seu N vai ser 10. Você tem 30 pessoas, o seu N passa a ser 30. Então, você tem 40 pessoas, o seu N passa a ser 40. Então, N é a quantidade de elementos que eu tenho no hall para poder fechar aí a nossa tabela e não termos nenhum problema na hora de resolver a elaboração da nossa tabela aí. Não tem erro, viu? Não tem falha. Isso daí não tem falha. Mas aí, a calculadora faz para você, não é isso? Você joga na calculadora, acha o logaritmo lá, e o logaritmo joga para você o valor que você precisa, não deixando você ficar desesperado aí. Mas tem mais uma fórmula, que é o cálculo de intervalos das classes. Então, você vai ter representado pela letra H, que é nada mais, nada menos que a amplitude total, que é o AT que nós já vimos lá atrás, e tem o K, não é isso? Que é o intervalo que você vai ter aí lá atrás, nós vimos a conta aí na fórmula, ok? E aí, para fechar com chave de ouro, nós vamos usar essa formulazinha para calcular frequência relativa. Lembra o FE que nós calculamos lá? Para encontrar a porcentagem? Então, a fórmula vai ser essa daqui. Senão, você vai falar assim, professor, eu não vi. Qual é a fórmula que você usa para poder fazer essa conta aí, para achar
a frequência relativa da porcentagem. Então, você vai pegar a frequência que você tem naquela classe, fazer vezes 100 e imediatamente dividir pelo número de elementos que eu tenho no rol. Vamos supor, eu tenho 10 pessoas, o meu N passa a ser 10. Eu tenho 40 pessoas, o meu N é 40. Então, você vai fazer a frequência vezes 100, dividido por 40, e você vai ter o total da frequência em cada ponto ali da classe na elaboração da tabela, ok? Então, é importante a gente observar isso daí. E, como está bem ilustrado aí, uma vez você fazendo essa conta, se você conseguir jogar lá no Excel, não vai ter dificuldade nenhuma. É só trocar os números, o Excel faz todas as contas para você, sem você esquentar a cabeça. Inclusive, até o gráfico se mexe, tá certo? Então, você tem todo aí o amparato, tem toda a maneira de fazer as contas aí. Mas não podia faltar, é lógico, algumas questões, não é isso, gente? Nós vamos fazer algumas questões e espero que vocês entrem lá no QMágico para poder responder essas questões aí. Olha, Cláudio, eu estou deixando a faca e o queijo na mão. É você pegar o queijo e cortar com a faca e degustar com maior vontade. Olha, Cláudio, tá certo? Vamos lá para a primeira questão? Primeira questão, só para ver como é que está aí, elaborando aí a mente de vocês. Vamos lá. Ao nascer, os bebês são pesadas e medidas para se saber se estão dentro das tabelas de peso e altura esperados. Então, o que você vai observar aí? Essas duas variáveis são: letra A, qualitativas; letra B, ambas contínuas; letra C, ambas discretas; letra D, contínua e discreta; discreta respectivamente, né? Não pode deixar de ver esse pedacinho. Letra E, discreta e contínua respectivamente. Qual que seria a resposta ideal para essa pergunta aí da questão 1? Ao nascer, os bebês são pesadas e medidas. Então, tem 2 pontos para ser observados: pesadas e medidas, para se saber se estão dentro das tabelas de peso e altura. Então, peso e altura esperados. Porque vocês sabem muito bem que se ela não estiver no peso ideal e na altura esperada, o que vai acontecer? Vai ficar dentro do hospital ali, né, naquele espaçozinho só dela, lindo, maravilhoso, esperando ela atingir esse peso ideal para poder, e a altura ideal para poder ser liberado para ir para casa, tá certo? Então, qual que seria a resposta mais correta aí, gente? Letra A, qualitativas; letra B, ambas contínuas; letra C, ambas discretas. Letra A. Vamos conferir? Ó. A maioria está falando letra A. Eu não vou falar o nome, que a última vez, a aula passada que eu falei o nome, a galera começou a cobrar. Você não falou meu nome, então vamos ver. São ambas contínuas. Elas têm que sempre ser feitas. Nenhuma criança sai sem fazer essas duas medidas aí de aferição, que seria peso e altura. Ela tem que ter o peso e a altura ideal para poder sair e ir para casa, para aguentar o trampo em casa lá. Porque em casa sabe como é que é o negócio, né? No hospital é tudo bonitinho, arrumadinho, tudo no horário. Chega em casa é daquele jeito. Então, a criança tem que chorar para poder, às vezes, comer. Então, tem que estar sempre observando esse detalhe aí. Eles vão observar para poder não deixar você ficar. Anotaram aí, gente? Anotaram, porque no QMágico tem que sair 10. Não quero ver 6 nem 7, não, viu? Tá moleza aquele QMágico lá. Questão 2. Entre um grupo formado por 2 homens e 4 mulheres, presta bem atenção na pergunta. 3 pessoas são escolhidas ao acaso. Qual a probabilidade de que sejam escolhidos um homem e 2 mulheres? Qual a porcentagem, hein? Presta atenção. Vou de novo, ó.
dentre o grupo formado por 2 homens e 4 mulheres. 3 pessoas são escolhidas ao acaso. A probabilidade de que sejam escolhidos um homem e 2 mulheres é de A, 25%, B, 30%, C, 33%, letra D, 50%, ou letra E, 60%. Qual que seria a resposta ideal aí? Qual que você acha que é tem a ver com o texto lá de que 2 homens e 4... Letra E? Todos estão apostando na letra E? Então, vamos ver de novo aqui. 2 homens. Eu tenho 2 homens, 4 mulheres. 3 pessoas são escolhidas ao acaso. Então, preste atenção, porque a resposta já está na pergunta. 3 pessoas são escolhidas ao acaso. A probabilidade de que sejam escolhidos um homem, olha lá, presta atenção. Eu tenho 2 homens, escolhido um homem, e de 4 mulheres são escolhidas 2 mulheres. Qual a probabilidade aí dessa porcentagem aí, gente? É letra A, 25%? Letra B, 30%? Já colocou. Ele não quis nem ver a letra, né? Já falou logo 50%, professor. Pode falar o nome, professor. Pode falar o nome. Não vou falar, não, que a galera depois vai me cobrar. Eu falei, você não falou meu nome aí, não. É isso aí mesmo. Letra D. Esses meninos, esse Dijão eu gosto de fazer gracinha. Depois você me complica, né, Dijão? Fica fazendo onda aí. É o Thomas. Vamos lá, é o Thomas também? Mas o Dijão tá tirando onda Nos comentários, é verdade. Agora vamos lá. Olha aqui uma continha bacana aqui para ser observada, hein? Olha lá, ó. Questão 3. A tabela de frequência abaixo mostra os salários pagos aos 20 funcionários da empresa. O nome da empresa é Faz Tudo. É uma empresa fictícia, né? Um nome que a gente arrumou aí. Então, o salário de R$350, 10 funcionários recebem esse salário. E 7 funcionários recebem R$400. 2 funcionários recebem 550. E um funcionário recebe 2.640. Aqui não fala se é mensal, se é semanal, tá? Então, o que vai ser observado aqui? De 20 funcionários da empresa, 10 ganham 350, 7 ganha R$400, 2 ganham 550 e 1 ganha R$2.640. Aí a pergunta é, o salário médio dessa empresa é A, 502, alguém chegou a fazer alguma conta aí? B, 520, C, 550, letra D, R$600, ou letra E, R$985. Qual que seria a letra mais correta aí? Tá difícil? Vamos lá, essa não tem como estar, tem que fazer a conta. Olha lá, tem que fazer a conta, não tem como fugir. 10 vezes 350, você vai ter quanto? 3.500. 4 vezes 7 dá quanto? Olha, de cabeça, hein? 3.500 mais 4 vezes 7, 28, não é isso? Então dá 2.800. Então 3.500 mais 2.800 dá quanto? Lasqueiras. Aí você vai somar 2 vezes 550, então vou ter o quê? 2.800 mais 3.500, dá quanto aí?
Ô, calculadora marvada, viu? Por que que existe matemática, professor? A coisa estava tão bom, né? Aí eu vou ter o quê? 0, 0, 0. Aí você vai pegar o 8 com 5. 5 com 8 dá quanto? Dá 13. Vai 1. Tava com 5, né? Que dá 2.500, 3.500 mais 2.800. Foi para 6.000 e quanto? E 300, não é isso? 5.300. Aí mais quanto? 1.100, que 2 vezes 550 dá 1.100. 1.100 deu quanto aí? Então, 5.300 mais 1.100 dá quanto? 6.400. 6.400 mais 2.640. Oh, lasqueiro! Olha lá, 6.400 mais 2.600, quanto que dá? Quanto? Ei, lasqueiro, 6 com 2 dá 8. 600 dá 9. 9.000 e quanto? E 40. 10.040, professor. Hã? 10.040. 10.040, isso. 10.040 dividido por 20 vai me dar quanto? 502. Maravilha. Fechou aí, hein? R$ 502. É difícil? Não. Não é, hein, Cláudio? Não é, hein? É só para Esse esquentar o curso motor, só. comigo, hein? Fala, Thomas. Não. Só para esquentar o motor, só. Ah, Thomas, que... Vamos para a última agora. Última questão. A quarta. Na administração de um sistema escolar de certo município, 70% das despesas vão para o ensino, pode ser fundamental, médio e das crianças lá. 12% para administração e manutenção. 18% para órgãos auxiliares em cargos fixos e despesas ocasionais. Vocês perceberam que a porcentagem ela está em tudo aí no gráfico, é isso? Então, o gráfico que melhor representa essa situação é o letra A, o linear simples, que é aquele cheio de linhas. O de barras, que é o gráfico cheio de barras. Eu vou colocar os gráficos aí logo para vocês começarem a trabalhar com eles, ver como é que eles funcionam. Letra C, o histograma. Letra D, ou de setores, que o de setores é aquele gráfico de pizza, que o pessoal normalmente fala, eu prefiro o gráfico de pizza. Dá até fome, né? Pera aí, aguenta um pouquinho que você já vai jantar. Ou letra E, não existe gráfico que pode melhor representar essa situação. Qual que seria a resposta mais correta aí? Tá bom, vai, vou dar uma canja. É isso aí mesmo, o gráfico é letra D. Eita, ó, o pessoal tá afinado, hein? Tô gostando de ver, é isso aí mesmo. Letra D, o de setores, porque é um número pequeno, então fica mais fácil representar no gráfico de pizza. Muito bem aí, gostei, galera. Pessoal, esse gráfico, essas questões já estão lá no Quemágico. Eu vou, daqui a 5 minutos, daqui a 5 minutos não, daqui a 2 minutinhos eu vou lá, entro lá e vou liberar essas questões para que vocês possam entrar e responder, ok? Obrigado pela participação de todos aí que vieram, participaram, e a gente se vê semana que vem. E obrigado aí, pessoal, depois do carnaval, na quarta-feira, depois da quarta de cinza, está todo mundo firme e forte aí. É isso aí, galera, parabéns. A gente se vê quinta-feira que vem, se Deus quiser. Até mais, galera. Tudo de bom para vocês. Você também, professor. Boa noite. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite. Você também. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.
Ideal, está aí? Liz?